Em nome da coordenação geral, formada pela diretora-geral do Instituto Brasiliense de Direito Público, doutora Dalide Correia, também pelo diretor acadêmico das Escolas de Direito e Administração de Brasília, doutor Francisco Schertel Mendes, em nome ainda da coordenação científica, formada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e professor da EDB e IDP, ministro Gilmar Mendes, também formado pela conselheira do Conselho Nacional de Justiça, doutora Maria Tereza Willi, ainda pela juíza federal Thaís Schilling Ferraz, também pelo advogado e cientista político, doutor Rafael Favetti, nós declaramos abertos os trabalhos do 7º Seminário Internacional de Direito Administrativo e Administração Pública, cujo tema é Segurança Pública a partir do Sistema Prisional. Este evento é uma realização conjunta do Instituto Brasiliense de Direito Público e também da FGV Projetos e tem o patrocínio da Caixa Econômica Federal e também da FEComércio Rio de Janeiro, por intermédio da FGV Projetos. O evento ele é apoiado pela Associação dos Advogados de São Paulo, a ASP, também pela Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, a ADPF, ainda do IDP, Cursos e Projetos, também das Escolas de Direito e Administração de Brasília, EDB, EAB, IDP, e dos programas de mestrado da EDB, EAB e IDP. Para o Gilmar Mendes, para as palavras de abertura e, em seguida, para proceder à entrega ao comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, diploma de doutor honoris causa por suas contribuições na área de segurança pública. Senhor ministro, o senhor tem a palavra. Boa noite a todos. Caro presidente em exercício da República, Rodrigo Maia, caro senador Eunício Oliveira, caro deputado Fábio Ramalho, na presidência em exercício da Câmara dos Deputados, caro general Vilas Boas, senhoras e senhores aqui presentes, participantes desse seminário, senhores palestrantes, nós estamos a realizar este 7º Congresso Internacional de Direito Administrativo e Administração Pública. E, desta feita, centramos os nossos esforços na discussão sobre segurança pública a partir do sistema prisional. Não é preciso dizer a um público tão seleto quanto a importância desse tema, que hoje talvez esteja, segundo as várias pesquisas, como o de maior prioridade na avaliação de segmentos importantes da população. Nós vamos, nesse seminário, discutir questões relevantes como a execução penal e as penitenciárias. O debate sobre organizações criminosas, drogas e sistema penitenciário. A questão do crime organizado, lavagem de dinheiro e mídia. E também a segurança pública nas fronteiras. Portanto, temas importantes ligados à segurança pública. Nesses anos que eu tenho dedicado a atenção a esse tema, percebi a importância que a justiça criminal tem no contexto da segurança pública. E tenho enfatizado, caros presidentes, caro general, a importância de se valorizar a justiça criminal como um instrumento de combate ao quadro de insegurança pública. É o juiz que prende, é o juiz que solta, é o juiz que demora na decisão. E nós temos um quadro penitenciário que, para ficar ruim, precisa melhorar muito, muitíssimo. Nós temos 340, 350 mil vagas no sistema prisional e temos hoje, talvez, considerando os presos em delegacia, 700 mil presos. Não temos nenhuma política de
ressocialização. E temos uma enorme dificuldade de fazer o acompanhamento dos processos Brasil afora. Por outro lado, constatamos, por exemplo, que mesmo os crimes que têm maior impacto na comunidade, como os crimes de homicídio ou tentativa de homicídio, acabam, muitas vezes, prescrevendo. E tudo isso tem a ver com o mau funcionamento do sistema judicial. De modo que, se nós tivermos que discutir como prioridade uma reforma do Poder Judiciário, temos que colocar essa questão de maneira destacada. E por isso que separamos alguns temas para esse debate. O Supremo tem dado atenção a essa discussão. Já são vários os julgados do tribunal a propósito do sistema prisional, da falta de vagas no modelo, a questão do descontingenciamento das verbas do sistema do fundo penitenciário. Em suma, temas que, de alguma forma, têm sido agitados. Temos outras discussões que estão em curso no que diz respeito ao combate à criminalidade. Ainda amanhã vamos começar a discutir, talvez de maneira mais vertical, mais aprofundada, a questão das chamadas colaborações premiadas e seus limites, tema que, obviamente, está na agenda política e também na agenda institucional do país. É muito importante, e isso eu tenho destacado em todas as minhas falas, que não haja comprometimento da institucionalidade. E, por isso, é que eu também tenho destacado que o combate ao crime tem que se fazer sem cometer crimes. O agente público não pode se igualar ao bandido que ele pretende combater. Do contrário, nós caminhamos para um ambiente de selvageria. E, por isso, nós temos que discutir questões e temos que ter um aprendizado institucional. Temos feito alguns experimentos. Vejo o procurador do Estado de São Paulo, procurador de Justiça do Estado de São Paulo, Mário Rosa, que eu cumprimento, e digo que fizemos um experimento com a aprovação, a construção que o Supremo fez em matéria de investigação a ser feita pelo Ministério Público em caráter subsidiário. Passo importante. Mas isso precisa de regulação. Importante que estejam aqui líderes do Congresso Nacional, porque isso precisa ser disciplinado. Ainda neste final de semana estive no Mato Grosso e de lá venho com a notícia de que há um festival de abusos feitos no âmbito da investigação, e essas notícias, infelizmente, se repetem Brasil afora, feita pelo Ministério Público, chamada barriga de aluguel, o uso de interceptação telefônica para atingir adversários políticos ou até pessoas das relações privadas. Isto por falta de controle do modelo. Então, nós temos que fazer esse tipo de discussão. O próprio debate que hoje se trava sobre a prisão em segundo grau, que muitas vezes já está ocorrendo em primeiro grau. Tudo aqui tem a ver com o tema de segurança pública, e, por isso, precisamos realmente fazer esse debate, que é um dos muitos que certamente vamos fazer. Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que contribuíram para este seminário, especialmente aqueles que participaram da sua coordenação, como Rafael Favetti, como Maria Tereza Uli, doutora Dalide Correia, aqueles que contribuíram para isso. Agradecer a nossa parceira de sempre, a GV, doutor Sidney Gonzalez. Agradecer a todos os senhores que nos incentivam a manter esse projeto de qualidade acadêmica, do qual nós temos muito
orgulho. Encerro aqui, portanto, as minhas palavras de abertura e passo, desde logo, a fazer uma laudácio ao general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas. Nós estamos a entregar a ele hoje o título de doutor honoris causa do Instituto Brasiliense de Direito Público. É com grande satisfação, general, que, em nome do Instituto Brasiliense de Direito Público e da Escola de Direito de Brasília, o saúdo nesta cerimônia em que lhe será entregue o prestigioso título de doutor honoris causa, honraria atribuída a personalidades que se tenham destacado pelo saber e pela atuação em prol das artes, das ciências, da filosofia, das letras, ou do melhor entendimento entre os povos, ou do desenvolvimento institucional. General Vilas Boas, natural de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, ingressou no Exército em 1967, na Escola Preparatória de Cadetes, em Campinas. Passados 50 anos desde então, é hoje um dos militares mais renomados do país, reconhecido por sua valiosa contribuição à segurança pública, à defesa nacional e à vigilância das fronteiras. Em sua longa trajetória profissional, destacou-se à frente do Comando Militar da Amazônia, onde foi responsável pelo patrulhamento de 11 mil quilômetros de fronteira do Brasil com países vizinhos. Articulado e conciliador, exerceu assessoria parlamentar do Exército e foi adido militar na China. Respondeu também pelo Comando de Operações Terrestres, função na qual atuou nas estratégias de segurança e defesa na Copa do Mundo. Seu trabalho tem sido objeto de numerosas distinções honrosas e acumulado uma série das mais relevantes condecorações atribuídas aos membros da carreira militar. Ordem do Mérito Militar, Ordem do Mérito Naval, Ordem do Mérito Aeronáutico e Medalha Militar de Ouro com passador de platina. Como comandante do Exército Brasileiro, tem se destacado pela liderança conciliadora e por uma política de defesa nacional pautada nos pilares da legitimidade, da legalidade e da estabilidade, na busca pela manutenção da ordem constitucional e pelo respeito inabalável à institucionalidade democrática no país. Refletindo a evolução e o amadurecimento político do nosso país, sempre defendeu que as Forças Armadas são um instrumento essencial de governança e de que seu papel no Brasil democrático é, antes de tudo, garantir o cumprimento da Constituição e proteger as instituições, a quem, de fato, cabe encontrar os caminhos de resolução dos conflitos e implementar as medidas necessárias ao desenvolvimento social. No momento de crise aguda por que passamos, nós temos visto certas algaravias, certas desinteligências em vários setores das nossas instituições. Nenhum tumulto na área das Forças Armadas. Nenhuma celeuma no âmbito do Exército. É como se eles estivessem nos ensinando a como proceder em respeito às instituições. Muito obrigado, general, também por essa lição. Além da inestimável formação militar e da excelência de sua atuação profissional, o general Vilas Boas tem demonstrado compromisso e altivez na missão de se devotar ao serviço da nação, de guarnecer as fronteiras nas missões pacificadoras, na luta pela paz no Haiti, no trabalho de desenvolvimento de tecnologia no âmbito do Exército.
com honra e coragem para enfrentar os enormes desafios da segurança pública no país. Portanto, é motivo de grande orgulho para nós poder entregar o título de doutor honoris causa ao general Eduardo Vilas Boas, pois traduz o devido reconhecimento, acredito, da comunidade acadêmica brasileira ao profissional militar que tanto tem contribuído para o desenvolvimento e a solidez institucional de nosso país. Muito obrigado. Agora fará uso da palavra o comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas. Excelentíssimo senhor deputado Rodrigo Maia, presidente interino da República, excelentíssimo senhor Eunício Oliveira, presidente do Senado Federal, excelentíssimo senhor deputado Fábio Ramalho, presidente em exercício da Câmara dos Deputados, excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, a quem agradeço pelas palavras que vão muito além do que, na realidade, eu mereço. Senhoras e senhores, profissionais do direito, da administração pública, vejo aqui alguns uniformes, integrantes da Polícia Militar, meus familiares, minha esposa, filhas, e estão aqui alguns dos generais que me assessoram diretamente, os verdadeiros responsáveis por eventuais êxitos que temos tido nessa jornada. Na qualidade de comandante do Exército Brasileiro, expresso meus sinceros agradecimentos pelo recebimento do honroso título de doutor honoris causa no Instituto Brasilense de Direito Público, desde já uma das maiores honrarias que eu terei recebido ao longo dos meus 50 anos de carreira. Escolheu-se um velho soldado para representar muitos. Entendo que esta homenagem é, na verdade, um merecido reconhecimento aos mais de 200 mil homens e mulheres do Exército Brasileiro, que, juntamente com os companheiros da Marinha e da Força Aérea, nos últimos anos arriscaram suas vidas, cumprindo missões de garantia da lei e da ordem em todo o território nacional. Saúdo os organizadores deste evento pela sensibilidade na escolha do tema deste prestigiado seminário, a segurança pública e a política carcerária, colocando luzes às sombras no que a sociedade, anestesiada, não expressa como anseio prioritário e tampouco é tratado pelas autoridades com a requerida urgência. Vivemos momentos delicados em nosso país, onde nossas instituições estão sendo submetidas a uma verdadeira catarse. Temos uma crise de valores, de ética, mas, afortunadamente, a nossa sociedade ainda é guardada pela argamassa da Constituição, que, bem ou mal, nos conduzirá a um futuro que espero promissor. Conforme já disse anteriormente, não há atalhos fora da Constituição e do texto constitucional. Nossa Carta Magna foi pródiga em fortalecer os direitos e garantias individuais. Privilegiou a liberdade como princípio basilar e a democracia como regime que, pela expressão popular do voto, garante a manutenção dessa liberdade.
O tema de hoje, que merece profunda reflexão, não trata sobre o valor intrínseco da liberdade. Versa, isso sim, sobre a qualidade da liberdade que queremos usufruir. Refletir é preciso. Podemos conviver com essas ameaças ao nosso futuro? Podemos abdicar da nossa liberdade com os 60 mil assassinatos anuais injustificados, com os mais de 20 mil desaparecidos, ou com a segunda posição no ranking de consumo de drogas? Queremos referendar a perda do princípio da autoridade, admitindo casos de agressões a professores, entes sagrados em outras culturas, ou de desrespeito aos agentes públicos? A verdade é que perdemos o sentido de disciplina social. Há excesso de compreensão com direitos e enorme incompreensão com deveres. Há também excesso de diagnóstico e pouca ação efetiva e prática. Sem sinergia e integração de várias instituições, fica difícil estabelecer metas e prioridades. Aproveito a oportunidade para homenagear especialmente os policiais, algumas vezes desprestigiados, mas verdadeiros heróis do dia a dia, que sabem a hora de despedir-se de seus entes queridos ao sair de seus lares, mas, por profissão de fé, desafiam suas emoções por não saberem se ali retornarão. Senhoras e senhores, eu vos afirmo que há, em todas essas dúvidas, uma única certeza: que nossas escolhas vão definir o futuro que queremos. E somente nós, unidos, poderemos comprar o direito de se viver em uma sociedade livre e justa. Isso não é um sonho, é simplesmente o anseio de um povo abençoado pela própria natureza. Brasil acima de tudo. Muito obrigado, senhoras e senhores, muito obrigado, senhor presidente, ministro Gilmar Mendes. A seguir, ouviremos as palavras do presidente em exercício da Câmara dos Deputados, deputado Fábio Ramalho. Senhoras e senhores, em primeiro lugar, registro a minha satisfação e honra em compor a mesa de abertura do 7º Seminário de Direito Administrativo e Administração Pública, que debaterá nos próximos 2 dias a segurança pública a partir do sistema prisional, na companhia de expoentes do assunto, como o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Torquato Jardim, ministro da Justiça e Segurança Pública. Sidney Gonçalves, diretor de mercado da FG Projetos. Aproveito a oportunidade para saudar o dileto amigo Paulo Paiva, um dos organizadores do seminário e autor do livro Políticas Públicas no Brasil, uma abordagem institucional, que será lançado nessa noite. Quero parabenizar este grande general das florestas, esse homem de uma estima grande para todos os brasileiros, general Vilas Boas. É um prazer estar aqui ao seu lado e me sinto honrado com essa sua homenagem e tenho certeza que o Brasil também se sente honrado. Na qualidade de presidente em exercício da Câmara dos Deputados, tenho testemunhado o compromisso do Congresso Nacional com a segurança pública. São diversos os projetos convertidos em leis nos últimos anos, além de muitos outros que compõem, semanalmente, a pauta de votação nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, bem como nas comissões permanentes de cada casa envolvidas com a temática. Reconheço, no entanto, que todo o esforço do Parlamento para aprovar leis de interesse das instituições envolvidas e da sociedade na área de segurança pública tem se revelado insuficiente, como observado recentemente nos presídios de Manaus, Boa Vista, Natal
e em outras cidades brasileiras. Dados do último levantamento nacional de informações penitenciárias do Ministério da Justiça revelam que o crescimento da população carcerária poderá superar a marca de 1 milhão de detentos em 2022. A segurança pública constitui pilar de nossa democracia, possui estatura constitucional e merece a devida atenção dos nossos governantes e legisladores em todos os planos, federal, estadual e municipal. Paralelamente, acreditamos que o olhar sobre a segurança pública deve vir acompanhado de boas práticas, gestões responsáveis e esforços concentrados na área da educação. Segundo o nosso saudoso mineiro Darcy Ribeiro, se os governantes não construírem escolas em 20 anos, faltará dinheiro para construir presídios. Compartilho com aqueles que veem na educação a ferramenta para a redução da criminalidade. Muitos países que concentram esforços nesse sentido tiveram ótimos resultados no campo da segurança pública. Voltando ao seminário, parabenizo os organizadores pelos painéis propostos. Execução penal penitenciárias, organizações criminosas, drogas e sistema penitenciário, crime organizado, lavagem de dinheiro e mídia, segurança pública nas fronteiras, gestão penitenciária e novas tecnologias de ressocialização, e bem como os moderadores e participantes minuciosamente selecionados. Temos certeza que os debates envolvendo profissionais e operadores do direito tão qualificados resultarão sugestões relevantes para o país. Ao tempo em que eu cumprimento todos os participantes, quero deixar as portas da Câmara dos Deputados abertas para acolher todas as sugestões que surgiram no objetivarem o aperfeiçoamento de nossa legislação sobre o assunto. Muito obrigado. Em seguida, fará uso da palavra o presidente do Senado Federal, o senador Eunício Oliveira. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Primeiro, eu queria cumprimentar a todos que participam desse importante seminário nessa noite. Queria cumprimentar o presidente em exercício da República, meu companheiro e amigo Rodrigo Maia. Queria cumprimentar a ele, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral e também ministro do Supremo Tribunal Federal, que tem uma atuação das mais importantes nesse país, ministro Gilmar Mendes. Queria cumprimentar o excelentíssimo presidente em exercício da Câmara de Deputados, Fábio Ramalho. Queria cumprimentar o comandante do Exército, excelentíssimo senhor general de Exército, Eduardo Dias Costa Vilas Boas, que merecidamente recebe hoje o título de doutor honoris causa. Queria cumprimentar as demais autoridades presentes, queria cumprimentar as senhoras e os senhores que vieram até aqui para esse importante seminário. Eu quero iniciar minhas palavras ressaltando o meu profundo reconhecimento pelo trabalho ao qual o general Vilas Boas dedicou seu profissionalismo, talento e inteligência durante toda a sua vida. A admiração que a sociedade brasileira, que o conhece, se associa, e tenho certeza, seus colegas de farda se orgulham, como todos nós brasileiros. São homens, como o general Vilas Boas, com um trabalho pautado pelo patriotismo e pela abnegação, desde o início da sua carreira militar, em 1967, que engrandecem qualquer instituição desse país. Com origem na arma de infantaria, Eduardo Vilas Boas foi instrutor, adido militar na China, chefe da assessoria parlamentar do Exército, comandante militar da Amazônia, e, em 2014, respondeu pelo Comando de Operações Terrestres na estratégia da defesa da Copa do Mundo. Não é coincidência, portanto, que, desde então, já tenha sido agraciado com nada mais, nada menos do que com 14 decorações nacionais
dentre as quais a Ordem do Mérito Militar, a Ordem do Mérito Naval, a Ordem do Mérito Aeronáutico e a Medalha Militar de Ouro com passador de platina. A sociedade brasileira, que hoje confia em suas Forças Armadas, também presta reconhecimento ao patriotismo e ao valor cívico com que cada um de seus integrantes, de praças a oficiais, dedica a vida e ao cumprimento na sua missão. É graças à sensibilidade política da Escola de Direito de Brasília e do Instituto Brasiliense de Direito Público que estamos hoje a reconhecer o valor de um homem que teve como missão a defesa das ciências, das letras, das artes e colaborou com o entendimento entre os povos sem jamais negligenciar com a soberania nacional. Ao mencionar as Forças Armadas, tenho sempre em mente que estou falando de mulheres e homens que, com espírito público, servem à nação sem medir esforços e sempre comprometidos com a nossa pátria. Muitas vezes é pela mão amiga do soldado que a cidadania chega a milhares e milhares de outros brasileiros, moradores dos mais remotos rincões desse nosso grande país. É ele quem leva a educação, que leva a saúde e a segurança às mais distantes fronteiras do nosso querido Brasil. Ao longo da história, o soldado brasileiro, que nesta solenidade o general Vilas Boas tão bem simboliza, certamente com orgulho, sempre esteve na linha de frente da formação e da consolidação do nosso país. Seja na independência, na proclamação da República, em ações regionais e distantes, ou defendendo a unidade nacional, a paz internacional e a nossa democracia. E é por isso que a sociedade tem o Exército como aliado de todas as horas, na luta permanente pela defesa do Estado de Direito, na construção de um país cada vez melhor, mais forte e mais justo socialmente, um país mais digno e mais célere no interesse da sociedade brasileira. Como todo grande líder, o general Vilas Boas personifica aqui o patriotismo de uma corporação apegada às tradições, que jamais negligenciou a importância de ajudar o nosso Brasil e ao evoluir ao longo de todo o tempo. Por isso, ministro Gilmar Mendes, general Vilas Boas, eu acho que essa é uma noite que Vossa Excelência recebe mais um dos títulos importantes para a sua carreira, mas o reconhecimento de todos nós que fazemos o Congresso Nacional, de todos nós que fazemos esse grande país. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República em exercício, deputado Rodrigo Maia. Boa noite a todos. Senador Eunício Oliveira, presidente do Senado Federal, ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, deputado Fábio Rabalo, presidente da Câmara dos Deputados, general Vilas Boas, comandante do Exército, que recebe hoje uma bela homenagem e que, quando o ministro Gilmar, na semana passada, me telefonou me convidando para o evento e disse que tinha essa homenagem a Vossa Excelência, eu fiz questão de, na mesma hora, estar presente pelo que Vossa Excelência hoje representa para todos nós brasileiros, a sua dedicação, o seu compromisso com o Brasil e, principalmente, com a nossa democracia. Para mim é uma honra estar aqui hoje, podendo participar dessa homenagem justa e num evento que trata de um tema fundamental. Aliás, ministro Gilmar, eu acho que o Brasil hoje vive a falência de muitas coisas, a falência do nosso sistema político eleitoral, a falência do sistema fiscal do governo federal, dos estados e municípios, a falência da nossa previdência, que deveria existir para garantir o futuro de todos nós, e do jeito que vai hoje não garante, a falência do sistema das leis trabalhistas, que hoje, em vez de garantir empregos, garante milhões de desempregados, e a falência da segurança pública no Brasil. Então, nós hoje vivemos
crises que não são pequenas e são enormes. E a cada um de nós presentes aqui, todos os brasileiros, cabe construir soluções. Nós vamos precisar, nesse momento de crise aguda que vivemos, reconstruir o nosso país em várias áreas, e nessas que eu citei com certeza. Eu não tenho dúvida que o Brasil hoje é um Brasil que vem há muitos anos beneficiando poucos, privilegiando poucos, em detrimento da maioria da nossa população brasileira. E tenho reafirmado esse tema no tema da Previdência, onde os discursos de que as reformas da Previdência, essa, mais uma vez, vêm a tirar direitos dos mais pobres, vêm exatamente na linha de mostrar que poucos, com muita competência, vêm há muitos anos garantindo os seus benefícios em detrimento da grande maioria da população brasileira. Digo também no sistema financeiro. O BNDES beneficia poucos em detrimento de muitos pequenos e médios empresários que poderiam gerar milhões e milhões de empregos no Brasil. E o tema da segurança pública, eu, morador do Rio de Janeiro, mais do que ninguém conheço esse problema há muitos anos. E há muitos anos, desde que virei deputado, em 98, minha primeira eleição, eu digo que é estranho que o governo federal, tendo uma crise que só cresce em todo o Brasil, principalmente no tráfico de armas e drogas, o governo federal sempre se omitiu da sua responsabilidade. Isso sempre foi responsabilidade dos estados, e a gente sabe que isso não é verdade. Os crimes são do Brasil, os crimes são internacionais. Então, hoje, pela primeira vez, o governo federal assume a sua responsabilidade desse tema. E assumir essa responsabilidade não é fácil, porque é um problema muito complexo. O tema da segurança pública, o ministro Gilmar Mendes falou aqui com muita competência e compreensão do tema. Então, acho que discutir o tema da segurança pública é discutir um tema que aflige o dia a dia de todos nós brasileiros. Ontem eu estive com o governador de Pernambuco, Petrolina, e ele falou que o tema da segurança é um tema que nos assusta, é muito grave hoje no estado de Pernambuco. Estive na sexta-feira com o governador Paulo Artung, que todos nós sabemos o que o governador Paulo Artung passou no início do ano no Espírito Santo, e todos nós sabemos o que o meu Rio de Janeiro passa, infelizmente, com uma crise mais aguda e mais permanente nesse tema. Tivemos um suspiro de esperança que, infelizmente, porque as ações não eram estruturantes, não eram concretas, não deu em nada. Então, acho que esse debate do tema da segurança é um debate prioritário. Nós precisamos discutir esse novo modelo, onde o governo federal, pela primeira vez, assume a responsabilidade de falar: nós temos responsabilidade sobre a segurança do Brasil, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Acho que isso é um avanço. É um pequeno avanço, mas é um avanço. E acho que esse debate vai colaborar muito para que a gente possa compreender a atual situação desse tema e daquilo que couber, já disse o deputado Fábio Ramalho, o presidente Eunício, o presidente Fábio, o presidente Eunício. Certamente o Congresso Nacional está pronto para colaborar com o aperfeiçoamento das leis e até com a criação de um novo marco para o tema da segurança pública, que eu tenho certeza que o Brasil precisa. O Brasil precisa de uma refundação, e eu não tenho dúvida nenhuma que o tema da segurança é uma das prioridades de todos nós. Mais uma vez, agradeço a oportunidade, o convite feito pelo presidente Gilmar Mendes, e, antes de encerrar, mais uma vez, parabenizo o general Vilas Boas pela bela homenagem, justa homenagem, que recebeu aqui hoje à noite. Muito obrigado pela oportunidade, boa noite. Está encerrada esta cerimônia. Pedimos que aguardem em seus assentos a saída do senhor presidente em exercício.